O presente só fica com quem o recebe. O mestre encontra-se na praça ensinando aos seus discípulos algumas lições de vida, quando se aproximaram deles alguns malfeitores. Receosos, os discípulos recuaram, mas o mestre permaneceu imóvel no meio da praça. Os arruaceiros começaram então a insultar o mestre, atirando-lhe pedras e dizendo-lhe desaforos. Ele, porém, não reagia. Seus discípulos quiseram intervir, mas pararam ao sinal do mestre, que lhes pediu que nada fizessem. E assim, os malfeitores, não percebendo reação alguma, cansaram-se e foram embora. Os discípulos, então, aproximaram-se do mestre e perguntaram: Mestre, por que o senhor não reagiu aos insultos, nem deixou que nós o fizéssemos? Eles eram poucos e nós somos muitos. Poderíamos ter acabado com eles. O mestre calmamente perguntou: Se alguém lhe trouxer um presente e você não o receber, com quem fica esse presente? Ora, com a pessoa que o trouxe, responderam todos. Então, concluiu o mestre, os malfeitores tiveram que levar seus insultos de volta, pois nós decidimos não recebê-los. Muito boa noite. É um prazer enorme estar de volta aqui, mais essa segundona abençoada. Mal sabem vocês a maratona que eu tive que fazer hoje para conseguir estar aqui. E olha, hoje o programa é totalmente de gratidão, gratidão aos anjos que o universo coloca na nossa vida e as pessoas que são anjos que sem asas que chegam e fazem parte da nossa realidade. E eu não posso falar muito, senão eu vou chorar de emoção aqui de novo, que eu já chorei um montão. Mas eu quero agradecer objetivamente toda os meus amigos, as minhas queridas parceiras de jornada do Movimento da Unidade, lá de Campinas, Valinhos e Vinhedo, de Jundiaí, o pessoal da Diksha, que hoje foi, assim, um pronto-socorro, emanando Diksha o tempo inteiro, a tarde inteira, até a noite agora, para mim, porque eu tive algumas intempéries hoje, que eu precisei, não consegui nem trabalhar, e eu precisei muito dessa energia de fortalecimento, de apoio, de suporte. Então, eu quero agradecer. Não vou falar o nome de todo mundo, porque é muita gente. Nós temos um grupo gigantesco. Fiquei sabendo ontem que provavelmente já são 76 pessoas que estão lá no nosso grupo de WhatsApp de Diksha Givers, trainers e o pessoal do Movimento da Unidade. Então, eu quero mandar o meu beijo, a minha gratidão, a minha reverência pela amizade, pela parceria, pelo amor que vocês dedicaram hoje para mim, que foi uma das coisas que mais me ajudou e me deu suporte para eu conseguir chegar hoje aqui e fazer o programa. E, em especial, uma querida que mora aqui no puxadinho do meu peito, do meu coração, a Aline Silvino, que é meu anjo da guarda em vários momentos. E hoje não foi diferente. Então, esse programa hoje é para vocês, que me deram essa injeção de energia boa, de afeto, de carinho e de amorosidade. E, pensando nisso, eu não tinha nem preparado. Eu nunca preparo muito o programa, porque não adianta muito quando eu chego aqui, quando eu insisto em preparar o programa e eu chego aqui, aí as conexões de quem está conectado comigo faz com que eu mude o programa. E aí eu deixo que a energia me movimente, me direcione. E como hoje não foi diferente, eu não tinha preparado nada e decidi abrir, ao acaso, uma das páginas que eu sempre leio, reflito e consulto. Procurei, uma coisa leva a outra e achei esse texto que eu li no começo do programa, o presente só fica com quem o recebe.
É um texto que eu já fiz um programa há alguns anos atrás, porque só aqui na Rádio Mundial eu já faço programa há 8 anos, o Papos Reflexões, e em outra rádio eu já faço há 13, lá no interior. E eu já fiz uma vez um programa com esse texto. Mas eu acho que hoje é um bom momento propício para que a gente possa refletir a respeito dessa percepção, desse ensinamento, né, dos mestres zens que por aí vão caminhando e nos iluminando com os seus ensinamentos. E é verdade o que acontece nesse texto, né, nesse conto. Quantas e quantas vezes nós estamos na nossa realidade, seguindo o nosso caminho, e chega alguém, ou uma pessoa conhecida ou não, e traz um presente para você, em formato de emoção, de expressão, de conexão. E quantas vezes nós efetivamente decidimos receber esses presentes. E grande parte das vezes esses presentes têm a energia de sugar, né? A propriedade de sugar a nossa energia e deixar a gente com a energia lá embaixo. E, na verdade, isso é um movimento que acontece muito corriqueiramente e a gente não percebe. Então, quantas e quantas vezes você já estava bem, estava de boa e chegou alguém perto de você e te trouxe ou uma notícia para puxar o seu tapete daquela energia preciosa, que a pessoa nem sabia que você estava, ou de repente te trouxe uma ofensa, uma tentativa de minar a sua percepção de você mesmo e da vida de uma maneira negativa, e você acaba aceitando aquilo como um presente efetivamente e fica com ele. E essa energia que você decide receber, inconscientemente, óbvio, faz com que a sua imunidade emocional vá lá embaixo dos seus pés, caia vertiginosamente e você abala aí toda a sua estrutura e não se dá conta do que aconteceu. Ou às vezes, muitas vezes, inclusive, responsabiliza aquela pessoa por ter tirado a sua energia vital. E, na verdade, quem foi que permitiu que fosse tirada ou que fosse maculada foi você mesmo. Da mesma forma, acontece com os elogios. Quando nós somos vulneráveis a qualquer tipo de elogio, então chega alguém e olha para você porque está num dia bacana e diz: eu te amo, eu adoro você, eu adoro o seu jeito, eu te sigo, você é um exemplo para mim. Quando acontece isso, eu sinto, depois que eu aprendi isso, objetivamente eu sinto um arrepio. Porque a pessoa está dizendo para mim que eu sou modelo para ela. Ou seja, se eu aceitar aquele presente, aquele afago em forma de elogio, eu viro refém daquela obrigatoriedade de ser sempre um modelo. Ou seja, eu abdico da minha natureza humana. E não posso nem errar, inclusive. Até porque se eu aceito aquele elogio, e me responsabilizo por ser modelo para essa pessoa, se eu der uma escorregada, exatamente essa pessoa que estava me elogiando me aponta e me acusa que eu errei e ela se deu mal porque seguiu o que eu falei. E aí é um perigo muito grande, né? Porque nós não somos modelos de nada. Eu não sou modelo de nada. Até porque se eu entendesse que eu sou modelo de alguma coisa, eu estaria alimentando dentro de mim uma prepotência absurda, assumindo um papel que não é meu, de não humano. Porque se eu ainda estou aqui, se eu estou exercitando fazer o programa na rádio, se eu estou exercitando aprender a lidar com intempéries, como foi o dia inteiro hoje, que me impediu de trabalhar, de uma série de eventos que aconteceram e de dificuldades que apareceram,
E se eu estou vivendo tudo isso, é porque eu sou tão aprendiz de viver quanto qualquer outra pessoa. Inclusive com essa que diz que me ama ou que eu sou modelo para ela. E aí vira um angu de caroço. Empelota tudo. Porque você não consegue fluir com naturalidade, você assume uma postura de detentor da sabedoria suprema, da iluminação que você não tem, porque você é um ser humano falível, passível de intercorrências negativas, inclusive, para te trazer instrumentos, oportunidade de você desenvolver os instrumentos adormecidos, as suas capacidades e potencialidades adormecidas dentro de você, e aí você se perde. E a pessoa também que estipula ou que elege você como modelo, negativo ou positivo, também se perde. Ou seja, é tudo uma ilusão enorme e perigosa. Por isso que eu gosto muito desse conto que fala sobre o presente que nós decidimos receber ou não. É óbvio que é interessante, é gostoso, a gente se sente afagado quando alguém diz: você é uma graça, eu gosto muito do seu jeito, eu me espelho, tarará, tarará. Mas isso não pode ser um presente que fique com você. Deixa com a pessoa. Você até pode agradecer, qual o problema? Não tem problema nenhum. Agora, você não pode assumir dentro de você que essa condição é verdadeiramente sua. Porque aquilo que a pessoa está dizendo a seu respeito é espelho dela mesma. Ela está falando a respeito do que ela não consegue enxergar ainda de predicados e capacidades desenvolvidas lá dentro dela, que ela projetou em cima de você. E aí, o que acontece conosco? Quando a gente recebe esse presente, nós nos tornamos responsáveis pela ilusão da outra pessoa. E a gente não dá conta nem das nossas próprias ilusões, que dirá do outro. É, no mínimo, uma injustiça que você comete contra você mesmo. Isso também é a mesma coisa em relação às agressões, às tentativas de diminuição, de valia, e por aí vai. Então, quando a gente entende esse conto aqui, da fala, do ensinamento do mestre, de quando alguém te traz um presente e você diz: muito obrigado, eu não quero, eu não aceito, com quem fica o presente? Com aquela pessoa que tentou doar para você, dar para você. E é essa pessoa que está precisando trabalhar as questões, sejam elas positivas ou negativas, dentro dela mesma. Se você percebe isso, essa percepção, ela é fruto da sua presença diária dentro de você, ou seja, você já entendeu, você já assumiu que você é autor, redator, produtor e papel principal, artista principal da história do enredo da sua vida. Então não tem mais ninguém que tenha esse poder, só você. E sendo assim, você não é responsável por nenhum tipo de expectativa que o outro joga em cima de você, seja negativa ou positiva. Se o outro diz que te ama loucamente porque você é tudo de bom.com.br, permita que essa visão fique com a outra pessoa. Não absorva isso para você, porque você já entendeu, você já sabe que é apenas projeção daquele ser sobre a sua pessoa. É óbvio que você tem essas qualidades, sem dúvida nenhuma, senão o outro também não conseguiria projetar as dele em cima de você. Mas a projeção é da pessoa, a expectativa, a ilusão é da pessoa. Não assuma em você, porque assim você apenas consegue trabalhar o que te pertence, que são os seus contingentes internos, não o do outro. E se você não assume, essa energia de projeção volta para a pessoa e ela vai ser lá obrigada a trabalhar com as questões dela, não em cima de você. E não faz conexão, não joga em cima de você. Da mesma forma com as agressões. Se alguém te aponta o dedo e diz: você não presta, porque você não me ama, porque você não olhou para mim, porque você não é um bom terapeuta. Eu já ouvi isso um monte de vezes no consultório. Você é uma porcaria de psicólogo, vai aprender a trabalhar.
E aí eu simplesmente decidi, aquilo era uma maneira da pessoa estar dizendo para mim que ela não foi atendida, que ela não conseguiu entender os processos internos dela, que ela não quer lidar, que ela é mimada, ela não quer lidar com as capacidades dela, ela quer jogar em cima de alguém. E aí simplesmente eu deixei que a pessoa ficasse com aquilo. E eu disse, ok, é uma opinião sua, você tem direito a ela e eu tenho direito a trabalhar como faz sentido para mim. Estamos entendidos. E aí, é óbvio, a pessoa foi embora. E que bom, porque eu não tinha nada para oferecer para aquela pessoa. Ela não estava disponível para ser atendida por mim da maneira como eu trabalho. E é aí, graças a Deus, que a pessoa deu espaço para chegar outra pessoa. Outro cliente que efetivamente estava disponível para o meu tipo de trabalho e disponível para trabalhar com ele. É assim que funciona. Então, esse conto do mestre diz exatamente o que eu já falo há um tempão sobre essa postura que nós buscamos de iluminação, de despertar e que a gente precisa trabalhar dentro de percepção contínua. A partir do momento que você está conectado contigo, você está prestando atenção em você e não decidindo seguir o paradigma que é, objetivamente na nossa cultura, a projeção 100% em cima do outro, porque o outro é culpado, porque o outro não me viu, o outro não me amou, o outro não me entendeu, o outro não facilitou. Nós aprendemos assim desde pequenos. E quando a gente aprende isso, a gente fica afastado da percepção interna, da capacidade e do poder de transformação interior. Porque eu estou todo lá fora projetado, eu estou jogando em cima do mundo e do outro a capacidade de me gerir e de me nutrir, seja positivo ou negativo, de forma negativa. Quando eu entendo isso, eu paro de projetar, eu vivencio o estar no aqui e agora, no momento presente, não aceito presente nenhum de nenhuma natureza, desta forma, né, nesse tipo de relação com o outro, e aprendo a trabalhar essa percepção interna. Trabalhando isso, eu consigo entender e respeitar o direito do outro a ainda estar projetando, sem perceber muitas vezes, e devolvo para ele o que é dele, eu fico só com o que é meu. No exercício diário é bastante trabalhoso fazer isso, porque nós somos o tempo todo desafiados pelas circunstâncias, pelas pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu recebi a ajuda de um monte de anjo que me acolheu, o anjo da oficina mecânica, que acolheu o meu carro e que entendeu o processo, e de todas as pessoas que me facilitaram, o moço do táxi que foi e me acolheu, o moço do guincho, os meus amigos me mandando vibração e energia para que eu conseguisse solucionar a questão, a minha amiga querida Aline que me doou sem eu pedir a oportunidade de eu poder vir para cá, porque ela me emprestou o carro dela para eu conseguir vir fazer o programa com vocês. Senão não estaria aqui. Senão não teria conseguido chegar aqui. Vindo de busão não dava tempo. Não ia chegar. De táxi ia ser impraticável, porque eu não ia conseguir pagar um táxi de Vinhedo até aqui. Então, esses anjos acontecem e trazem essa parceria porque eu estava conectada, porque eu estava entendendo que tinha um movimento de aprendizado, de desafio. Ainda tem um monte de coisa a aprender, senão não teria acontecido o que aconteceu. E se a gente está conectado e entendendo absolutamente tudo no universo que acontece conosco em todo o dia, como oportunidade de aprendizado, nós sofremos menos, né? Sofremos menos, nos emocionamos. Hoje o dia inteiro eu fiquei emocionada, porque cada coisa que eu achava que não ia funcionar, vinha uma coisa e dava certo, vinha outra coisa e dava certo. Só que foi trabalhoso, me fez vivenciar esse universo o dia inteirinho. Eu fiquei por conta desse aprendizado. E agora eu vou ter tempo, depois de terminar o programa, de olhar para dentro, pesquisar, entender, metabolizar dentro do meu enredo, que ninguém sabe, porque ninguém tem acesso ao meu enredo, que você pode até tentar adivinhar aí, pensar, Mônica, isso, aquilo, outro, mas você não sabe, porque tem a ver com o meu enredo, com a minha história, com o meu processo de desenvolvimento. E aí eu vou buscar dentro de mim e vou entender objetivamente
tudo que tem, todos os acontecimentos e todas as soluções que apareceram hoje na minha realidade. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente decide permanecer no presente, no aqui e agora. E é isso que eu convido você a fazer nessa semana pré-Páscoa. Páscoa é um momento de renascimento. Renascimento interno. Ressurgimento. Isso significa que você tem esses 5 dias aí antes da Páscoa para você mergulhar para dentro e rever conceitos, rever posturas interiores, rever o que você valoriza ainda na sua vida, que facilita ou impede a sua realização e a sua jornada. O que você ainda enxerga como obstáculo e talvez seja o grande desafio de trazer a percepção do desenvolver da sua capacidade que está adormecida dentro de você. Esse renascimento significa isso. Você mergulhar para suas águas profundas, entender, olhar para os seus conteúdos, para aquilo que te compõe neste momento, nessa tua realidade, e reemergir com força e esplendor, renascendo das próprias cinzas, das próprias reflexões, para iniciar um novo ciclo. É isso que propõe o significado da Páscoa, do renascimento e ressurgimento de dentro de você, com as suas próprias capacidades, que estão aí disponíveis e você não tem usado. Você não tem olhado para dentro. Para de gastar tempo acusando e apontando o outro e olha para dentro e reformula essas capacidades, olhe para as tuas potencialidades que você não tem usado. O universo está disponível para você de braços abertos. Se as coisas não estão se solucionando da melhor maneira ou de alguma maneira, é porque você não está olhando para dentro, não está entendendo o processo. Todos nós vivemos no mesmo patamar, todos estamos aqui para nos processarmos, para desenvolvermos as nossas capacidades, que nascemos com todas e não aprendemos, porque a nossa cultura não ensina a olhar para dentro. Então, é essa a proposta. Eu convido você, a todos que ouvirem esse programa de hoje, que possam renascer das próprias cinzas. Mas para isso é preciso que você se habilite, se disponibilize para mergulhar para dentro de você. Tá bom? E que nossa Páscoa seja de ressurgimento e esplendor, de renascimento verdadeiro, embasado na tua própria energia, naquele que você é, em quem você é desde que nasceu. Vamos lá mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Happy birthday. Uau! To you. E ainda tem um cachorro lindo cantando pra mim. Happy birthday. Que lindo! Aquele Sharpei todo enrugadinho. Parabéns pra Rita PS, pra Sandra Borghetti, pra Carmen Balesteiro, pra Aline Canton Sandá e pra Elaine Bosa, que fazem aniversário hoje, dia 30 de março. Parabéns também para o meu primo querido Luiz Carlos Capreiro, para Janete Domênica, minha mestra querida, parceira de jornada abençoada, para Alessandra Juliato, para Rebeca Valentim, a Sandra Rodrigues, a Silvia Pastore, o Diógenes Félix Ramires, que fazem aniversário amanhã, dia 31 de março, um dia abençoado, que só gente especial que mora no meu coração. Parabéns também para Juliana Freitas, para o Surian Consultor Esparta e o Anselmo Sanches, que fazem aniversário dia 1º de abril. Parabéns para Regis Santos, para Fabiola Dalpogueto Barbosa, outra querida que mora no meu coração, e para Larissa Danielewski, esse nome que enrola a língua, que fazem aniversário dia 2 de abril. Parabéns para Thalita Hirt, para Érica Paperti, o Adilson Messias, a Inês Brandini e a Dete Osawa, que fazem aniversário dia 3 de abril, na Sexta-feira Santa. Parabéns para Nelly Neves, Ana Clara, Vanessa Denadai, Eliana Cabilho, a Gilda Antônio e a minha prima querida Naima Pop, que fazem aniversário dia 4 de abril. E finalmente, parabéns para Michele Soares, a Patrícia Colombo, a Suzana Montauriol e a Sandra Seschini, minha outra prima querida, que fazem aniversário dia 5 de abril,
no domingo de Páscoa. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. My space friend. Lindo. Oh, my happy birthday. Muito fofo, Yeah. lindo. É apaixonante olhar esse cachorro, esse Sharpei cantando para mim. Lindo de viver. Olha, obrigado pela audiência. Lembrando a todos vocês que nós continuamos com a campanha do lacre solidário. Junta aí o seu lacre das latinhas, junta, não importa a quantidade, qualquer quantidade é válida. E quando eu for recolher, eu aviso aonde vai ter posto de arrecadação e você pode trazer para mim para a gente fazer a troca por cadeiras de rodas para o pessoal lá de Campinas, que a paróquia lá de Campinas está fazendo essa campanha desde 2011 e dá certo, funciona, já foram entregue um monte de cadeira de roda lá com essa campanha maravilhosa. E nessa quarta-feira teremos Diksha lá em Vinhedo, no Verdes Terapias, Verde Terapias lá do Osnicanto em Vinhedo, e na sexta-feira não teremos essa semana, porque é sexta-feira santa, então fica só para outra sexta-feira, no dia 10 de abril. E na próxima terça-feira já vou falando que tem a minha palestra lá na Iris Homeopatia e Produtos Naturais, a primeira sessão de yoga do riso aberta ao público, tá bom? Obrigado a todos vocês pela parceria, obrigado a queridos amigos, toda a energia positiva, parceria amorosa, preciosa de todos vocês. Uma excelente semana, uma boa Páscoa, um bom renascimento a todos nós e até segunda-feira que vem. Um grande beijo, até lá. Beijo, beijo, beijo!